Olá, alunos! Este é um vídeo para a aula de orientação de estudo. E nesse vídeo, o objetivo é trabalhar a técnica O Grifo, tá bom? Então, assim, o que nós vamos grifar num texto? Sempre tem a dúvida, né? O que é o grifo? O que é importante? E o grifo é uma técnica muito utilizada para estudar, para fazer trabalhos. Mas o que é o grifo? Então, antes de você grifar um texto, você tem que ver qual é o objetivo. Se o professor deu uma comanda, então o professor pediu qual é a tese do autor, você vai ter que achar só a tese. Então, você vai grifar a tese. Agora, apresente as informações principais do texto. Então, aí você vai ter que ler o texto todo e grifar vários trechos. De repente, o professor está pedindo apenas que você encontre uma informação específica. Então, você vai ter que achar dentro desse texto aquela informação específica e você grifa só aquela. Então, qual é o meu objetivo, gente? Tem que ficar muito claro qual é o objetivo. Se há uma comanda do professor, qual é o objetivo que eu... Aí depois eu penso em grifar. Se não tem uma comanda do professor, eu estou pegando um texto para estudar, então eu quero pegar as informações principais, então eu vou grifar várias passagens. Então, muito claro, antes de você grifar, qual é o objetivo do seu grifo, qual é o objetivo do seu estudo naquele texto, ok? Então, vamos lá. Se você busca informações específicas, apenas elas serão grifadas. Se você quer ideias centrais, então aí você vai grifar passagens mais longas. Tanto em um caso quanto o outro, é recomendável ler o texto inteiro ou um trecho maior dele. O que as pessoas costumam fazer, né? Começa a ler um texto, já vai grifando, vai grifando, vai grifando. Aí, quando você viu, você grifou o texto todo. E aí, você não consegue pegar as informações principais do texto, porque você grifou ele inteiro. Então, o certo é você ler o texto primeiro, né? Agora, se for um texto longo, várias páginas, lê uma página primeiro. Agora, se for um texto de uma página, de repente você pode dividir duas partes ali. Lê a primeira parte, para e volta, lendo de novo, grifando. Lê a segunda parte, para, volta, lendo de novo e aí grifando, tá bom? Sempre fazendo dessa forma, ok? Então, vamos lá. Mas pense em duas coisas. Não grifar parágrafos inteiros ou trechos muito longos. Considerar que nem todos os parágrafos trazem informações relevantes ou inéditas. Ou seja, tem parágrafo que ele vai trazer exemplos. E ali, você não precisa grifar exemplo. Só se você quer pegar um exemplo também diante daquela ideia. Aí volto a falar qual é o seu objetivo. Agora, se você quer grifar as ideias principais, quando o autor apresenta exemplos, não precisa grifar, tá? Então, tem que estar muito claro o seu objetivo de leitura, ok? Vamos lá, então, ó. Imagine, esse daqui é uma atividade da apostila de OAE. Eu peguei um pedaço da atividade, tá? Imagine que você queira definir o que é black bloc e se depara com um texto a seguir. O que você grifaria para ajudar na formulação de uma definição? Entenda o que é ativismo black bloc presente nas manifestações. Ou seja, olha só o título. O título está falando, entenda o que é o ativismo black bloc. Então, aí, eu já tenho uma orientação aqui do próprio título sobre o que eu quero nesse texto. É entender o que é isso, o que é o black bloc. Então, olha só, primeiro parágrafo. Adeptos à estratégia anarquista Black Bloc, Bloco Negro, estiveram em diversos atos pelo Brasil, deixa eu puxar aqui, na recente onda de protestos. Nesta quinta-feira, foi possível vê-los nas ruas, na zona sul de São Paulo, e na manifestação que ocorre no Rio de Janeiro. Então, olha, eu vou ter que ler inteiro primeiro. É um texto curtinho, né? Então, eu não vou já grifando ali, porque senão eu vou grifar Zona Sul de São Paulo, eu vou grifar. Observe o que está grifado aqui, ó. Então, aí, ó, o que eu quero saber? O que é o Black Bloc? Então, eu não vou grifar o que aconteceu nessa quinta-feira. Meu objetivo é entender o que são eles.
Então, eu vou grifar apenas adeptos da estratégia anarquista, Black Bloc. São grupos que se caracterizam por usar roupas e máscaras negras. Né? Lembrando que eu li o texto inteiro antes, tá? Aí depois, no outro parágrafo, ó, a ideia Black Bloc se baseia no questionamento da ordem vigente, eles se manifestam contra o capitalismo e a globalização, para entender ainda o que é esse ativismo, né? Qual é o objetivo deles, para que eles servem. Aí agora aqui já é exemplo, ó, suas ações promovem o dano material, fachadas de empresas, aí já vai dar exemplo, não grifa, tá bom? Aqui no parágrafo de baixo, ele está repetindo ideias, são associados à violência e depredação, já falou no parágrafo anterior sobre violência e depredação, então eu não grifo também, porque é retomada de ideias, está ampliando, mas já falou isso, então eu não grifo também. E aí, embaixo, né, o ativismo tem origem na Alemanha, 1970, isso daí são detalhes, mas o que eu quero saber? É um movimento de organização única. Então, aí, eu traduzi o que é o movimento Black Bloc, tá? Eu grifei as ideias centrais para responder aí, para saber o que é esse Black Bloc. Bom, depois que você grifou, é muito interessante você fazer, mentalmente, você pensar nesses grifos. Então, não apenas grifar e deixar o grifo lá parado. Então, agora, eu pego esses grifos e leio, ok? Adeptos da estratégia anarquista Black Bloc se caracterizam por usar roupas e máscaras negras. A ideia se baseia no questionamento da ordem vigente. Eles se manifestam contra o capitalismo e a globalização. O Black Bloc é um movimento de organização única. Não é um movimento de organização única, ok? Então, eu peguei as ideias principais aí do texto. Então, aí eu estudei, eu ampliei meu conhecimento, eu entendi o que é esse movimento Black Bloc. Continuando. A partir das informações grifadas, formule uma definição utilizando, no máximo, eu coloquei aqui no texto, 24 palavras, tá? Então, olha só. Possibilidade de resposta. Grupos de inspiração anarquista, caracterizados pelo uso de roupas e máscaras, que têm por objetivo questionar o capitalismo e a globalização. Então, eu coloco assim, bem resumidinho, o que é o meu entendimento, né, sobre o conceito de Black Bloc. E aí, já entra também, né, na outra técnica sobre resumo, ok? Então, como fazer um resumo. Mas ainda a gente não vai chegar nessa aqui, tá? Nessa técnica. Hoje é só grifo. Então, aí, olha, eu grifei as informações ali principais para entender o que era o Black Bloc, ok? Agora, eu vou tentar reduzir mais ainda. Tente reduzir a definição utilizando no máximo 16 palavras. Então, olha só. Grupos de inspiração anarquista que têm objetivo questionar o capitalismo e a globalização. Eu traduzi, eu entendi o que é um Black Bloc por meio de grifos do texto todo. Ficou claro, gente? Então, boa técnica de estudo para vocês. Utilizem muito o grifo. Eu vou fazer um outro vídeo também sobre a técnica de grifo nas propostas de redação, para como entender a proposta, ok? Mas, por enquanto, essa é a técnica de grifo. Aproveitem, utilizem muito essa técnica e ampliem o seu conhecimento. Lembre-se, o grifo depende do seu objetivo de leitura. Aproprie-se dessa técnica e transforme informação em conhecimento. Bons estudos! Até mais!